Olá, irmãos, boa tarde, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo de continuação. Eu falei em vídeos passados sobre Israel e a igreja, né? Se a igreja fazia parte de Israel ou Israel da igreja. E a gente está chegando a uma conclusão e falando que sim, que a igreja e Israel é uma coisa só. Esse é o meu entendimento, ok, irmãos? E eu gostaria de continuar hoje com esse vídeo para falar mais alguma coisa a respeito disso, porque pode ser que tenha ficado alguma dúvida nos irmãos, né? Então, eu queria falar mais esse vídeo sobre a noiva, a esposa do Cordeiro. Eu não tenho dúvidas que as igrejas pregam que a esposa do Cordeiro, a noiva do Cordeiro, é a igreja, né? Muitas denominações pregam dessa maneira. E é verdade, e realmente a igreja é a esposa do Cordeiro. Mas se a gente for atentar um pouco mais para a palavra de Deus, a gente vai perceber que tem mais gente nessa história aí. Tá? Na verdade, são os filhos de Israel, que também fazem parte disso, eles também fazem parte da. Eles são também a esposa do Cordeiro. Tá? E é isso que eu quero abordar aqui nesse vídeo. A gente vai ler algumas passagens que falam exatamente disso. A noiva do Cordeiro sendo mostrada como Jerusalém e como os filhos de Israel. E aí a gente não pode fazer a separação entre igreja e os filhos de Israel, porque senão a gente vai estar indo contra a palavra de Deus. A gente não pode falar que simplesmente a igreja é a noiva do Cordeiro. Aí nós já acabamos entrando em outros assuntos também que já envolvem arrebatamento, ou arrebatamento secreto, e essas coisas que são pregadas hoje em dia nas igrejas, que a gente também vai falar. Vou fazer vídeo sobre isso mais para frente. Mas envolvem essas coisas, falando que as pessoas que pregam o arrebatamento secreto dizem que a igreja vai ser arrebatada antes dos 7 anos da tribulação e que os judeus vão ficar na terra para serem perseguidos, né? Como se tivesse essa divisão. Na verdade, na minha opinião, isso está tudo errado. Sim, vai haver arrebatamento, mas não vai ser secreto, não vai ser antes da tribulação. O anticristo vai perseguir a igreja, vai perseguir os filhos de Israel, que a gente está falando nesses vídeos aqui, que é uma coisa só, não tem divisão entre eles. Tá? São aqueles que seguem os mandamentos de Deus e aceitam Jesus, tanto judeus como gentios. Mas quando a gente coloca essa divisão, a gente sai do que a palavra de Deus está falando. Eu vou mostrar para vocês aqui o exemplo disso. Vamos abrir em Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 1, que vai falar das virgens, né? Das 10 virgens, com as suas lâmpadas, com o óleo das lâmpadas. Vamos ler aqui a passagem, a gente já vai entender melhor. Mateus 25, de 1 a 13, eu vou ler. Fala assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, pois de certo não chegaria para nós e para vós.
e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens, e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Ok? Então, aqui a gente está entendendo sobre as virgens, que eu penso que não há nenhuma dúvida em relação aos irmãos de que essas virgens estão representando a igreja. Tá? Tanto que fala aqui, né, do noivo, né, sendo Cristo como o noivo, e as prudentes entraram para as bodas. Isso é importante dizer, tá? Porque também, né, existem pregações em que os pré-tribulacionistas, né, dizem que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação e vai ficar 7 anos nas bodas do Cordeiro, enquanto a terra aqui se arrebenta. Deus está mandando a ira dele para a terra, mas a igreja vai estar nas bodas do Cordeiro, sossegada, esperando o fim da tribulação. Tá? Isso daí eu não encontro base na palavra de Deus para que isso aconteça. Isso é baseado em doutrinas de homens. E a gente precisa tomar cuidado com essas doutrinas, porque a palavra de Deus não fala em nenhum momento que isso deve acontecer. Ok? Mas voltando ao assunto principal, falando da igreja, né? Das virgens entrando para as bodas do Cordeiro. Então a gente entende aqui que essa é a noiva, né? A noiva do são a noiva do Cordeiro. Tá? E então note que pessoas ficaram de fora dessas bodas, pessoas que criam, que acreditavam e que esperavam o noivo. Tá? Então aqui também mostra uma coisa muito importante, que existem pessoas que creem em Jesus Cristo, que acreditam nele, que esperam ele, mas que não vão entrar para as bodas porque não são prudentes. Foram comprar azeite, tá? Então, meus irmãos, fiquem atentos com as igrejas que vocês frequentam, as promessas que são feitas, a maneira como isso é levado, porque pode ser que você acabe fazendo parte dessas virgens que não entraram para as bodas, que não eram prudentes, ok? Eu espero em Deus que não. Espero que todos nós podemos, né, que a gente possa entrar para as bodas do Cordeiro, ok? Mas vamos seguir em frente. Quando a gente já passa para o livro de Apocalipse, no capítulo 12 de Apocalipse, é falado sobre a mulher que é perseguida pelo dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Né? E aqui também tem outros pontos que mostram algumas coisas para a gente entender. Vamos ler, eu vou ler o capítulo todo, tá? Apocalipse 12, a partir do versículo 1. Fala assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre suas cabeças 7 diademas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Ok? Vou parar aqui no versículo 5. Até aqui, não há nenhuma dúvida que essa mulher é Israel e que o seu filho é Jesus Cristo. Ok? Se você não entende isso, procure né, na palavra de Deus, peça para o Espírito Santo te orientar,
para que o seu coração fique aberto para essa informação. Mas, então eu repito, aqui a mulher é Israel e o filho que está, né, para nascer, que vai reger todas as nações com vara de ferro e que foi arrebatado para Deus e para o seu trono, é Jesus Cristo. Aí, a partir do versículo 6, fala: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. Essa batalha aqui é a revelação, né, do momento que está acontecendo. Isso daqui consta lá no livro de Daniel, no capítulo 10, também fala dessa batalha aqui, ok? E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O dragão viu-se precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher. Aqui que está a parte-chave, tá? E foi fazer guerra aos demais filhos dela. Quem são esses demais filhos dela? Os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Os filhos dessa mulher, que é Israel, são os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Quem são essas pessoas hoje? Não é a igreja? Tá? Então aqui você já começa a ver um conflito. Por exemplo, se eu separar Israel da igreja, como que eu saio disso aqui? Se Israel, né, que até hoje não aceitou Jesus Cristo como Messias, eles não guardam, eles podem até guardar os mandamentos de Deus, mas não mantêm o testemunho de Jesus. E a igreja guarda os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus. Então aqui eu enxergo mais a igreja, tá? E essa igreja, por essa passagem aqui, está falando que são os filhos dessa mulher, que é Israel, tá? Então a igreja faz parte de Israel. Como a gente já falou nos vídeos passados, eu não vou falar tudo de novo, porque já são 3 partes. Se você não assistiu, assista lá. Mas Israel e a igreja aqui é uma coisa só. Porém, vamos continuar. Quando a gente vai para Apocalipse, no capítulo 21, eu vou ler também o capítulo todo, ok? Fala assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva. Olha só, ataviada para o seu noivo. A nova Jerusalém, a santa cidade. E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo,
e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aquele que vencer, lembra alguma coisa para você? Lá no Apocalipse capítulo 1, Jesus está advertindo as igrejas, falando: ao vencedor darei ao maná escondido. Tem várias promessas para as igrejas lá. E aqui está falando: aquele que vencer herdará essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos medrosos, aos incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Vou parar aqui. A noiva, que é a santa cidade, que é a Nova Jerusalém, que está descendo do céu, tem sobre as 12 portas da cidade nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Ora, as 12 tribos de Israel, seguindo a ideia de que Israel é separado da igreja, não fazem parte da igreja, eles fazem parte de Israel, ok? Mas na noiva, que a gente viu no capítulo 25 de Mateus, que é a igreja, e leu aqui no Apocalipse que os filhos de Israel, que são os filhos da mulher, que é Israel no Apocalipse 12, também é a igreja. E aqui a gente encontra a noiva, que muita gente entende como igreja, e é verdade, e é mesmo, mas ela é a santa cidade, e nas portas estão escritos os nomes das 12 tribos de Israel, dos filhos de Israel. Se a gente separar a igreja de Israel, como a gente vai conseguir formalizar isso? Como a gente vai conseguir entender essa passagem? Não dá. Então, assim, Israel e a igreja são uma coisa só. A igreja faz parte de Israel. Ela está inserida naquelas 10 tribos, e na casa de Israel, na casa de Efraim. Tá? A gente já falou disso no passado. Então, está aí a igreja. Se a gente continuar aqui, vai falar: ao oriente havia 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas e ao ocidente 3 portas. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Com os apóstolos começou a igreja, e eles fazem parte dos fundamentos dessa santa cidade. E todo mundo que crê em Cristo faz parte dessa santa cidade. Todo mundo que é salvo faz parte dessa santa cidade. Seja judeu, gentil, é o Israel. A noiva, a santa cidade. Entendeu? Entendeu, irmão? É uma coisa só. Não tem diferença. Essas doutrinas que pregam essa diferença não estão de acordo com a palavra de Deus. Não fala aqui na palavra de Deus que existe diferença entre Israel. A igreja primitiva
no começo, em Atos dos Apóstolos, não tem diferença. Tem a diferença entre judeus e gentios. Sim, Paulo levou o ministério, por ordem de Jesus, para os gentios, né? Mas os gentios que criam, a partir daí, que são da igreja, eles fazem parte do Israel, entendeu? Aí ele continua, né? Continua aqui falando do muro, das medidas do muro, da cidade e tal, os fundamentos que estavam adornados com todo tipo de pedras preciosas. Fala as pedras, né? Que a cidade vai ser transparente como o ouro, com ouro transparente como vidro, desculpa. E o que o próprio Deus vai iluminar essa cidade, não vai ter sol nem lua. Aqui fala, a partir do versículo 24, fala assim: as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. As suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Fala uma coisa para mim. A igreja, os que são salvos, os que estão em Cristo, não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro? Estão. Eles fazem parte da igreja? Fazem. Fazem parte de Israel? Sim, fazem. Fazem parte de Israel. Porque eles estão aqui nessa cidade. Entendeu? Você consegue entender isso? Voltando para Daniel, sempre cito Daniel, no capítulo 12, fala que o povo de Daniel é todo aquele que estiver inscrito no livro. Que livro? Nesse livro aqui, no livro da vida do Cordeiro. Entendeu, irmão? No capítulo 12 de Daniel, o povo de Daniel, quem é? Quem são? Quem são essas pessoas do povo de Daniel? Naquela época, eram os judeus. Mais para frente, gentios, judeus, todos aqueles que creem em Cristo. Ou seja, todos aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ok? Então, irmãos, vamos finalizar esse vídeo por aqui. Eu vou fazer um vídeo também falando sobre o arrebatamento, para que a gente entenda mais sobre isso. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Até mais.